Ó, Boa noite a todas e todos. Eu sou Maria Lúcia Canali, psicanalista e membro associado da Sociedade Psicanalista de Brasília. Atualmente eu coordeno o grupo de estudos de psicanálise de casal e família aqui. Eu gostaria de iniciar nossa roda de conversa falando de Winnicott e Almodóvar. Como nos lembra Winnicott, não existe bebê sem um ambiente. A família é o primeiro continente do mundo interno. E Almodóvar, por sua vez, nos mostra que as famílias podem se desfazer e se reinventar, porque o amor sempre encontra uma nova forma. É nesse entrelaçamento entre a teoria psicanalítica e a criação artística que damos início à nossa roda de conversa de hoje. A família como espaço psíquico vivo, onde convivem amor e conflito, perda e reparação, rupturas e reinvenções. Trabalhar e escutar famílias exige de nós uma presença especial, uma escuta capaz de acolher muitas múltiplas vozes, afetos cruzados, histórias que se tocam e se tensionam, e os paradoxos que atravessam cada laço. Nesta direção, tomo como referência o livro As Famílias de Almodóvar, organizado por Cidiane Vaz Melo, que reúne psicanalistas e estudiosos analisando os modos de laço presentes na obra do cineasta. Almodóvar nos apresenta famílias que ultrapassam o modelo tradicional, famílias inventadas, escolhidas, reconstruídas e sempre profundamente humanas. Dentro desse universo, escolhemos como foco o filme Tudo Sobre Minha Mãe, uma obra que toca temas delicados, maternidade, identidade, perda, luto, laços escolhidos, sem perder a ternura e a complexidade que caracterizam o cinema de Almodóvar. E é com grande alegria que apresento nossa convidada especial de hoje, Manola Vidal, psicóloga, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, mestre e doutora em saúde da mulher e da criança, pós-doutora em psicanálise e saúde mental da UFRJ, especialista em psicanálise gênero e política, uma psicanalista de sensibilidade clínica refinada, cuja leitura cuidadosa do filme certamente nos abrirá caminhos para pensar as dinâmicas familiares que Almodóvar coloca em cena. Dinâmicas que se rompem, se rearranjam e muitas vezes se reinventam a partir do encontro com o outro. Manola, obrigado pela presença. A palavra é sua. muito obrigada pelo lugar de fala aqui, onde novamente eu vou te agradecer, Maria Lúcia, porque nós não nos conhecíamos pessoalmente e a delicadeza com a qual, e o compromisso também, você foi levando esse convite no tempo, as marcações, remarcações e principalmente as respostas, sempre imediatas, né? Porque quem é convidado tem alguma dúvida, ainda mais para um lugar onde nunca frequentou. Então, Maria Lúcia, olha, minha gratidão. Tá? E eu quero falar que esse convite também me tocou, porque foi a partir da leitura de um capítulo, né? Que você, o grupo, essa indicação para o convite veio. E a questão de você escrever e isso impactar, conectar e despertar o pensamento em outras pessoas, para mim é algo muito verdadeiro. Eu já vivi isso como leitora também, já procurei autores, enfim, e já vivi outras vezes também com pessoas me procurando para falar do que eu escrevi. Eu gosto muito de escrever, isso começou principalmente no final do meu mestrado e passou pelo meu doutorado. Eu consegui escrever 2 livros, eu tenho alguns capítulos em livros e artigos também, mas eu não vou negar, esse convite também me deixou amedrontada, sabe, Maria Lúcia? Porque já faz alguns anos que eu escrevi. Né? Foi um convite da Cidiane, um convite muito generoso. Tem lá também capítulos de colegas como a Flávia, a Maria do Carmo. E eu entrei em contato
com a Cidiane, eu acho que a partir desse contato com a Flávia, com esse grupo de estudos lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que foi o primeiro grupo de estudos que eu frequentei. Na época, eu nem era membro da sociedade, eu fiz uma transição depois. Eu não sou psicanalista de casal e família. O que eu li e o que eu ainda leio em alguns momentos sobre casal e família, eu posso ver nos meus pacientes individuais, mas o meu medo foi de eu não me reconhecer mais no texto. Sabe quando você recebe o convite de alguma coisa que parece que já passou e você escreveu há muito tempo e você pode ter aquela sensação do estranho de Freud, quando ele diz que você vai para a casa de seus pais, entra no seu quarto, já não é mais o mesmo quarto. Aí foi com um certo receio que eu fui reler, que eu tenho uma coisa de não ler mais, que eu tenho medo de não gostar, de não me ver, sabe aquelas coisas, umas coisas assim? Mas quando eu li esse capítulo, eu vi que ali tinha umas sementes do que depois eu continuei estudando e estudo até hoje. Principalmente sementes que me levaram a fazer essa especialização em gênero, ética e política, principalmente ligado às questões no consultório, como atendimento de transexualidades e de dois casos de gravidez, né, de transexuais, né, de homens transexuais. Isso, inclusive, me tocou nos últimos anos. Eu cheguei a apresentar trabalhos e vocês vão ver um pouco do que germinou desse artigo, desse capítulo de livro, no próximo número da Revista Brasileira de Psicanálise, em que eu escrevi, foi aceito, vai ser publicado no próximo número, me informaram, que é um artigo sobre a fluidez de gênero. Então, muito desse Uhum. artigo desse ano, de hoje, na sua semente está nesse capítulo. Então, aquele medo que eu tinha se desfez quando eu fui para o livro, tá? E aí, eu queria demonstrar para vocês um pouco da construção do meu pensamento, que foi um reencontro com esse capítulo e foi um pouco do que eu pude refletir a partir, do que germinou de lá para cá. Aí eu vou compartilhar o PowerPoint bonitinho com vocês para poder demonstrar como foi que eu pude reencontrar esse capítulo. Então, eu recebi esse convite para escrever sobre uma arte de cinema, uma arte cinematográfica, né? Um produto da arte cinematográfica, cujo título é Tudo sobre Minha Mãe. Então, a Cidiane me deu uma tarefa, ela veio com esse filme, falou que eu ia escrever sobre esse filme e eu aceitei. E eu sabia que nessa tarefa eu tinha que lidar com duas premissas que eu entendi que eram raízes, não é? Que era aquilo que poderia ser o fundamento, não é? Aquilo que poderia me levar a pensar em como realizar a tarefa. Primeiro, o esclarecimento de que se tratava da aplicação da psicanálise a uma obra de arte. A gente sabe que Freud aplicou teoria psicanalítica, conceitos, hipóteses, em obras de arte. Até mesmo no livro sobre Scheber, foi uma obra literária. Michelangelo, Da Vinci, Gradiva, enfim. E Freud falava que havia duas formas de abordagem, né? Dois estilos de aplicação. Uma que levava em conta a biografia do autor da obra de arte e a outra que levava em conta a obra de arte. Eu optei em levar em conta a obra de arte porque eu achei que interpretar a obra a partir da biografia do autor da obra me faria correr o risco de reduzir um reducionismo psicológico, né? E tinha uma outra questão que era a do sujeito social, né? A da subjetividade queer, a questão do cinema queer e a posição da obra de Almodóvar em relação ao cinema queer. Então, é também preciso, primeiro, esclarecer o que é a teoria queer, né? A teoria queer tem um nascimento datado,
né, com um artigo que foi intitulado Teoria Queer, Lésbicas e Gays, Sexualidades Lésbicas e Gays, uma introdução, lá na década de 90. A teoria queer, ela apresenta um paradoxo, porque ela se questiona enquanto teoria, porque uma teoria fixa identidades, e uma identidade fixa faz com que a experiência do sujeito sobre si mesmo se veja num determinado modelo, um modelo que a gente sabe que flutua, que é epocal, que é histórico. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento, né, dessa produção queer, ela se opõe justamente a identidades fixas. O conhecimento queer, né, ele é contra as identidades hétero, homo, trans, como também é contra ativismos e políticas de reconhecimento social e de direitos da população LGBT. Então, a teoria queer, ela se aproxima da Butler porque a Butler fala de um ambiente social que possa incorporar os gêneros ininteligíveis, que a sociedade poderia oferecer a possibilidade de vida a sujeitos de gênero inteligíveis, reconhecendo que é o ininteligível uma forma de se viver. Então, é um paradoxo, porque na produção de conhecimento queer não existiria uma verdade sobre quem se é, muito mais sobre identidades de gênero constituídas, segundo o conhecimento queer, pela ideologia da heteronormatividade. Tem também uma outra base, né, de influência, um outro pressuposto, que é Foucaultiano, que é a questão da sexualidade caracterizar a modernidade, o sujeito moderno. E a sexualidade normativa, não é? Ela heterossexual, né? Ela é algo ligado a um saber mantido por um determinado poder. E ele faz essa ligação que não há saber que não seja sustentado por um poder e não há poder que não seja sustentado por um saber. Então, na verdade, a obra de Almodóvar em relação à teoria queer, ela parte desse pressuposto pós-estruturalista, Foucaultiano, parte do pressuposto de que a questão é a inserção social do gênero ininteligível e, ao mesmo tempo, ela é marcada por reminiscências da longa ditadura franquista, que durou 39 anos e que criou um Estado católico autoritário. Então, Almodóvar, a obra dele, é marcada justamente por essa transição para a democracia que o impulsionou numa criação anárquica, transgressiva, através de uma linguagem direta, porque é uma linguagem, em todos os seus filmes, melodramática, né? Então, ele se aproxima do que é conhecido como o novo cinema queer, né, que surgiu nos anos 90, justamente com o que seja o movimento queer, não é? Então, é um cinema que critica as representações estereotipadas de gênero e de sexualidades. Então, nesse momento, é como se o cinema ele tivesse uma função pedagógica, né, que ora coloca a sexualidade dentro da norma e ora inclui sexualidades que seriam não normativas. Agora, a questão toda, né, é que a árvore virou de cabeça para baixo, porque quando eu recebi esse convite, né, eu tive uma intuição, né? Eu tive uma intuição. E uma intuição que veio através da figurabilidade, porque eu imaginei Édipo diante da esfinge perguntando: minha mãe é tudo? E aquilo passou pela minha cabeça de um jeito assim que eu inverti a questão de tudo sobre minha mãe. Eu construí uma pergunta, mas foi além disso. Eu tive essa imagem do Édipo perguntando: minha mãe é tudo? Né? Para lidar com a intuição de forma a poder utilizar a intuição como uma evidência que possa construir um conhecimento científico, né? Nós temos que pensar naquilo que o Bion fala sobre conjecturas imaginativas, né? Em que a imaginação é uma espécie de especulação.
não é? Agora, a intuição, ela trata da capacidade do psicanalista de se ligar a fatos que não são captados pelos órgãos dos sentidos. Ela me deu uma tarefa, eu assisti o filme e o que eu pensei foi em Édipo, não é? Então, de alguma maneira, essa intuição, ela pode até nos levar a um determinado conceito, porque eu tive a intuição que a questão não era tudo sobre minha mãe, que a mãe não era tudo, não é? Então, de alguma maneira, esse modelo edípico, esse conceito do que é o Édipo para nós, a importância do psicanalista se posicionar diante do Édipo, foi uma vivência emocional que trouxe muita turbulência. Então, apesar de eu ficar imaginando, né, e de alguma forma fazendo esse exercício de imaginação de como é que o Édipo poderia estar numa situação em que a gente se acostuma a pensar que a questão transexual, ou a questão de identidade de gênero, tem a ver com o binarismo, tem a ver com a dicotomia fálico-castrado, ou tem a ver com a desidentificação do corpo da mãe, mas eu não queria utilizar isso, apesar de estar diante dessa possibilidade, em relação a uma obra do cinema queer. Né? E, na verdade, eu estava me aproximando dessas questões, tanto clinicamente quanto teoricamente. Agora, eu sabia que a minha intuição seria um conhecimento sem conceito, era um afeto, uma experiência de convicção que me permitiu um movimento, né? Só que esse movimento, ele saiu da preocupação com a tarefa, que foi a encomenda da Cidiane, e eu passei a me observar, a observar as minhas reflexões. Então, essa intuição sobre a imagem do Édipo diante da esfinge foi paradoxalmente uma convicção de que eu não poderia abordar as questões da transmissão psíquica de conteúdos edípicos por um modelo binário dicotômico, ou mesmo por um modelo pré-edípico ligado à desidentificação com o corpo da mãe em uma obra do universo queer. Isso pareceu até uma postura ética, né? Só que da intuição para a conjectura imaginativa, né, eu aos poucos fui construindo uma conjectura racional. A conjectura racional, ela veio através dessa pergunta, né? Minha mãe é tudo? E aí minha mãe é tudo passou a ser um objeto de aplicação da psicanálise. Na época não estava claro para mim como utilizar um modelo em relação às identidades de gênero que levasse em conta a fluidez das identificações edípicas. Foi por isso que eu falei desse meu capítulo, que vai aparecer no próximo número, acho que deve ser dezembro, da Revista Brasileira de Psicanálise, porque foi um momento em que eu consegui pensar nessa questão da fluidez identificatória. E aí a inversão do título fez parte dessa experiência emocional, não é? De certa forma, a minha hipótese, né, ela é apresentada como sendo a questão sobre a transmissão psíquica de conteúdos edípicos em uma família monoparental e, de certa forma, a evidência, não é, para mim, foi a não utilização do modelo edípico, o modelo freudiano, nem o modelo daqueles que apareceu com Grinson, apareceu com Stoller, da desidentificação do corpo materno. Então, eu construí, pela minha intuição, a aplicação da psicanálise em uma situação edípica a partir da observação de uma forma de pensar do Estevão. Eu comecei a observar as duas cenas, ou três, em que ele aparece, que havia ali uma forma de pensamento que me indicava uma nova maneira de abordar a questão edípica, nova para mim, né? Na qual o Estevão apresenta uma expectativa, uma preconcepção do casal parental formado por seus pais. De certa forma, ali no filme, essa preconcepção da existência de um casal parental, para ele, foi realizada num encontro desse casal a partir da mentira da mãe. Então, eu Hum, observei uma certa conjunção entre o casal edípico e a mentira. E essa conjunção desses dois elementos, casal edípico e mentira, é que me levou a pensar na transmissão psíquica de conteúdos edípicos em uma família monoparental.
Só que para pensar nisso, né, eu tinha que pensar numa forma de conhecimento que pudesse ser reconhecida como sendo válida, né? Na época, eu estava muito empolgada com a questão do modelo do rizoma, que na verdade não é um modelo, é um conceito filosófico, né, que se opõe à epistemologia da tal árvore que eu coloquei lá, que é a da raiz vertical. A epistemologia de uma raiz vertical, ela é hierárquica, ela é ontológica, ela é universal de certa forma, ela se fecha porque você tem que se remeter a um universal. De certa forma, é marcado esse universal pela oposição. A oposição entre aquilo que não se encaixa a partir de uma origem, de uma unidade universal. Então, eu comecei a pensar que eu não podia deixar de usar o modelo arqueológico presente no complexo de Édipo, como foi apresentado por Freud, a questão de você, apesar de que é diferente, né? O trabalho do arqueólogo ele cessa quando algo é descoberto. O trabalho do psicanalista ele não cessa quando algo é descoberto. Tem que se fazer ali a interpretação, a construção, mas de certa forma é algo a ser descoberto. Está ali. É determinista, é linear, não é? É circular. Então eu não podia, né, não levar em conta o complexo como apresentado por Freud, complexo edípico. Não podia deixar de levar em conta o mito, porque Freud, desculpe, o mito de Édipo tem dois momentos, né? Rei Édipo, Édipo em Colono e Antígona. Tem que se passear e fazer uma articulação desses três momentos do Édipo. Não podia não levar em conta a questão de Melanie Klein, né, com a questão do Édipo primitivo, do objeto parcial, principalmente da figura parental combinada e da posição do sujeito em relação a essa figura parental combinada, que ora está na posição esquizoparanoide e que, de certa forma, apresenta para o sujeito, diante desse casal, a fusão, e ora está esse casal combinado dentro do sujeito na posição depressiva e aí mais próxima da ambivalência edípica. Só que, observando o personagem Estevão, eu me aproximei do que Bion fala como sendo o estado mental da arrogância, o estado mental arrogante. Então, eu percebi que eu não queria levar em conta como principal ou básico a questão da sexualidade ou do gênero. Eu queria levar em conta o pensamento, o estado mental, o aparelho de pensar pensamentos. E Bion tem, não uma teoria a respeito do Édipo que coloca o crime do incesto, a repressão da bissexualidade como secundário e coloca como primário a questão da arrogância, da busca pela verdade. E, ao mesmo tempo, isso estava muito ligado à saga desse personagem, porque ele sabia e não sabia da verdade, ele procurava a verdade, ele, enfim, tinha essa luta com o que a gente chama de identificação alienante, porque o modelo da mãe de casal internalizado não era um modelo que supunha uma concepção que realizava a experiência dela fazer parte de um casal. Então a mentira era uma mentira alienante, né? Então deixa eu só me localizar aqui porque a escolha de Bion tem a ver com essa expectativa. O Édipo, para Bion, está ligado a uma pré-concepção de seio e atrás desse seio a pré-concepção de um casal. E essa seria uma forma pura que nós humanos trazemos para a vida. Só que o Édipo, enquanto uma pré-concepção, ele traz uma expectativa de experiência do encontro com o objeto. Então, essa preconcepção, ela realiza uma expectativa de prazer, desprazer, de ausência, de presença no encontro com o objeto. Então, esse encontro com o objeto é que é a realização,
que constrói uma concepção. Então, isso é que é ser filho? Então é isso que é ser mãe? Isso é que é existir um casal? Nesse encontro com o objeto é que se produz um mito pessoal. Então, a nossa história é construída a partir de um mito pessoal, em que, no encontro com o objeto, a gente realiza essa expectativa, essa pré-concepção, não é? Então, sou filho porque tenho um pai que é par com a minha mãe, um par que é o casal, faz parte dessa realização de uma expectativa, que é a pré-concepção. Então, na experiência de realização, o Édipo é concebido, ou seja, é uma concepção, e a concepção é sempre uma experiência pessoal, é sempre ligada à construção de um mito pessoal, porque tem a ver com a história. Então, uma realização de experiência no encontro com o objeto faz com que exista condições de se internalizar uma concepção do que seja ser filho de um casal, não é? Agora, o rizoma é importante, eu não falei dele, né? Porque ele não opõe. Então, na medida que eu tenho que levar em conta todo esse desenvolvimento, essa expansão e todas essas linhas de diferentes abordagens do mito edípico, eu estou podendo pensar na complexidade, estou podendo pensar na diferença, estou podendo pensar na segmentaridade, que são características da epistemologia rizomática. A epistemologia rizomática, ela não coloca um princípio e um fim, ela coloca o conhecimento como uma rede sem início e fim. Ela coloca a possibilidade de se dar conta de algo que é complexo e não limitado pela linearidade. A epistemologia rizomática ela dá conta dessa indeterminação justamente da realização do encontro com o objeto. Então, eu me identifiquei com essa forma de poder apresentar que eu poderia levar em conta e transitar entre essas várias concepções, não é? Focando no estado mental arrogante, porque eu sei da tradição do Bion. Não é? De certa forma, ele não se opôs completamente a Freud, ele utiliza Freud, como não se, não se opôs completamente a Melanie Klein durante uma fase, né, da sua produção, essa utilizada com os conceitos que eu compreendi aqui, e ao mesmo tempo ele fala dos mitos. Né? Bion também utiliza o mito, utiliza o sentido, utiliza a paixão para poder realizar uma intervenção psicanalítica. E a questão da epistemologia, pelo conceito do rizoma, ainda dava oportunidade para a psicanálise dialogar com o sujeito social, o sujeito do pensamento queer. Então, de certa forma, isso não me causava transtornos maiores. Não era uma questão de ruptura, não epistemológica, era uma questão de rede de conhecimento. E aí eu precisava fazer um recorte, né? O filme é muito denso. Almodóvar é muito conhecido pela forma como ele retrata a sororidade entre as mulheres, a forma como ele retrata o sofrimento das mulheres na relação com os homens, e não foi diferente aqui, né? Na forma como as mulheres se ajudam, na medida em que há muita frustração no relacionamento com os homens, mas eu precisava fazer um recorte porque eu estava muito interessada nessa outra forma de se pensar o Édipo e muito interessada na relação mãe e filho. Então, esse recorte é pequeno, não é? Porque eu entendi que o que eu propus, que era investigar os pressupostos teóricos sobre a transmissão psíquica de conteúdos relativos ao complexo de Édipo em uma família monoparental, tinha a ver com a relação da Manuela com o Estevão e tinha a ver com as três primeiras cenas, basicamente. Então, eu fiz esse recorte, não é? Em detrimento de poder me aprofundar na relação da Manuela com os outros personagens, no trajeto que ela fez de Madrid para Barcelona para reencontrar os amigos da adolescência e, de certa forma, poder trazer a verdade
para o pai do Estevão, a Lola, e trazer depois o bebê que zerou, né, a quantidade de vírus, não estava mais positivo para o HIV. É quase como um milagre essa questão do trabalho de luto que ela fez, né? É quase como concretamente reencontrar a maternidade, né? O luto, né, resolvido de uma forma concreta com esse bebê. Então, nesse recorte, né, eu pude pensar que havia um modelo de família monoparental, uma mulher e seu filho. Havia um filho fascinado pela mãe, engrandecendo a mesma. Então, há duas cenas nas quais nós podemos observar esse engrandecimento da mãe, né? Quando ela diz da verdade das suas limitações, tudo que consegui foi ser uma enfermeira, ou mal consigo ser uma enfermeira. Ele imediatamente responde que vai escrever um livro sobre sua vida. E quando ele diz que quer acompanhá-la lá naquela sessão pedagógica do cinema para a saúde, né, ela é vista por ele não como uma coadjuvante em um filme pedagógico sobre transplantes, é quase como se ela fosse a protagonista, uma atriz de um filme meio de ficção, e ele está lá escrevendo, e lá ele escreve tudo sobre a minha mãe, e os dois, numa primeira cena, estão vendo aquele filme da Bette Davis, que é tudo sobre Eva, e ele critica esse título. E eu, quando escrevi esse capítulo, a minha hipótese inicial foi de que o filho possuía uma missão de reparar as feridas narcísicas da mãe, originadas no que podemos encontrar em Jocasta, que contrariou Laio, pois engravidou. Mesmo depois da profecia, na qual ele seria morto por um filho, ou seja, contra a vontade de Laio. A mãe de Estevão engravida e o pai, Lola, não sabe. E ela foge, ela desaparece. Então, de certa forma, foi sendo tecido um raciocínio, né, na época em que a questão das falhas narcísicas da mãe e a adoração do filho, o engrandecimento da mãe ficavam claros. Mas hoje eu acrescento que as falhas do amor próprio da mãe, que levavam Estevão a esse fascínio por ela, evidenciam também a sua dificuldade de entrar em contato com a própria experiência emocional, de reconhecer as limitações da mãe, reconhecer a sua alteridade. A impossibilidade do Estevão de entrar em contato com as emoções mais profundas no vínculo com sua mãe colocaram uma valência negativa no amor que era sentido, porque o amor era sentido como adoração, impedindo Estevão de sentir a dor da desidealização, a dor de perceber que ela não teve condições de ser protagonista de sua própria vida, se colocando em uma posição de coadjuvante. Estevão não teve contato com o amor que não fosse ligado à idealização ou à adoração. E com isso, ele não pôde aprender com a experiência emocional de estar diante da verdade de sua mãe, ou seja, ele não pôde viver o luto dos significados, das experiências emocionais que sustentavam a idealização e a adoração, para encontrar outros significados para esse vínculo. Então, essa dificuldade de entrar em contato de forma mais profunda e simbólica com as suas emoções na relação com a mãe sugere que ele responde a essas emoções de uma maneira concreta. E nós podemos observar essa concretude emocional. Ele vai escrever um livro na qual ela será protagonista, ou ela é protagonista de um filme, né? Que na verdade ela é coadjuvante. O Estevão falha na integração simbólica de suas emoções diante do outro, mãe. E essas observações confirmaram a minha aproximação do modelo de Bion sobre o complexo de Édipo, não é? Justamente porque na relação com a mãe não haveria essa questão da sexualidade, não haveria a questão do triângulo, no sentido se identifica por um porque tem medo da castração pelo outro. Mas na questão que Bion traz para o Édipo, existe a sede de saber, existe a busca pela verdade, só que a busca de uma forma arrogante. No mito, Édipo
traz essa arrogância que é punida. Ela é punida porque é punida como uma ubris, que é um conceito grego que significa excesso de orgulho, de autoconfiança, a ponto de desafiar os deuses e as leis humanas. E Estevão me pareceu ser arrogante. Quando ele fala que vai ganhar o prêmio Pulitzer, quando ele fala que vai transformar a vida da mãe escrevendo um livro sobre ela. Então, Bion, no trabalho sobre arrogância, não é? Ele fala, né, que o trabalho, na verdade, o trabalho é o fruto, né, do estudo que ele faz sobre a relação entre a parte psicótica e não psicótica da personalidade. A parte psicótica não pode ser confundida com a psicose clínica, não é? Porque é uma parte que existe em todos nós. Então, Bion fala que todos nós temos uma parte da personalidade que utiliza de mecanismos da arrogância, da idealização, da cisão, da identificação projetiva maciça, justamente quando nós, na oscilação, que ele é diferente de Melanie Klein. Para Melanie Klein são posições ocupadas, para ele são oscilações constantes entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Então, a parte psicótica da nossa personalidade nesse estado de oscilação, né? Nesse momento em que está na posição esquizoparanoide, ela usa desses mecanismos de defesa psicóticos. E quando ela oscila para a parte neurótica, ela usa de deslocamento, condensação, figurabilidade. Então, o estado mental arrogante, ele é caracterizado como sendo aquele estado em que, por qualquer razão, se possa exercer uma determinada forma de poder. Então, sabe o moralista sem moral? Sabe aquele paciente que não está interessado nas suas interpretações porque a teoria dele é muito mais importante do que a teoria psicanalítica? Esses estados de arrogância, eles são muito próximos de outros estados, que são o da estupidez e da curiosidade mórbida. Então, quando Estevão fala, eu quero saber da verdade, eu preciso saber mais, e a mãe até consente, a curiosidade dele tem essa pincelada de arrogância, porque ele diz que, de certa forma, ele já sabia que o pai não estava morto. Então, Bion fala que quando a arrogância, a estupidez e a curiosidade estão juntas, é sinal de que houve um desastre psíquico. Então, a arrogância, né? Nesse estado, se predominam impulsos destrutivos, o orgulho se transforma em arrogância e não em amor próprio, é pulsão de morte, porque se fosse pulsão de vida seria amor próprio. A estupidez, consequência da arrogância, é a ação que mistura grosseria e burrice, que é motivada pela crueldade do superego, e a curiosidade é o traço mais atingido pela arrogância, porque é a curiosidade mórbida, que é a única curiosidade admitida pela parte da personalidade psicótica, porque ela é voltada para se livrar dos objetos. Não é uma curiosidade utilizada para ampliar o saber, mas é uma curiosidade que detém o saber. Então, essa articulação, ela caracterizou uma forma negativa de experiência emocional para o Estevão, como se fosse a anti-experiência emocional. Porque em Estevão, o negativo da experiência emocional no vínculo com a sua mãe é observado através não só da valência negativa do amor, né? Porque amor é uma coisa, idealização e adoração são as valências negativas do amor, né? Mas também se manifesta no ódio, quando ele despreza a realidade das limitações da sua mãe. Ele não queria ouvir que ela mal conseguia ser enfermeira. E ele começa a ter um pensamento meio de alucinose, que é um pensamento que seria superior à realidade. Ele não estava em contato com a realidade de quem a mãe era. Então, o pensamento superior, a realidade, também podem ser observados, né, na última cena, né? Porque ele quase é atropelado quando ele vai se encontrar com a mãe, ela se assusta, né? E ele diz que ele estava pensando em algumas coisas. Então, ele estava tão voltado para pensamentos superiores à percepção da realidade que a gente até pode pensar, né, que esse estado psicótico ataca a percepção,
ataca o aparelho perceptivo, não é? E coloca a pessoa num estado de onipotência de pensamento. Ele responde para a mãe, não é? Não, é que eu estava aqui pensando em algumas coisas e quase é atropelado quando vai se encontrar com ela. E depois realmente, né? Então, pensar nesse Édipo, né? E nessa família monoparental, pensar nessa situação edípica me fez perceber que existe uma versão elemento beta do mito edípico, que inviabiliza a diferença entre a experiência emocional de se viver uma mentira e a experiência emocional de se viver uma verdade. E essa confusão, ela se aproxima do que a gente pode entender como um estado psicótico, confusional, onde as respostas emocionais são concretas, não são simbolizadas. E então, as falhas do narcisismo da mãe para Estevão, ou seria a concretização das emoções, ele fazendo um romance que iria ganhar um prêmio Pulitzer e sobre a vida dela, ou seria o nada. Então, ele encontrou nada quando ele, de certa forma, provocou a sua morte. A cena final entre os dois, né, é, pressupôs antes um quase atropelamento, como já se fosse possível anunciar o suicídio, não é? E essa ideia na cabeça, essa impossibilidade de lidar com aquilo que não é idealizado, produziu uma cegueira, porque da segunda vez ele realmente ele foi morto numa morte provocada. E essa cegueira, procurar aquele autógrafo, não podendo ver a realidade dos carros passando, nos lembra a Édipo que se cegou com o broche de Jocasta. Ao se aproximar de quem matou seu pai, de se aproximar dessa pergunta, ele no final já se perguntava quem era ele, e essa pergunta ele não suportou ouvir da resposta, que ele era filho de Laio, e ele se cegou. De certa forma, Estevão se cega, porque o acidente demonstra esse ataque à percepção da realidade. Então, isso tudo me aproximou dessa diferença, né? Compreender o Édipo a partir da função alfa e beta, né, poderiam ser instrumentos de investigação dessa transmissão psíquica. A função alfa, como instrumento de análise do Édipo, se refere à função parental, ou seja, a função parental que tem o pai que protege o psiquismo da mãe de não ser deformado pelas projeções do bebê. O Didier Eusel fala isso muito bem. A mãe recebe as projeções do bebê, mas a mãe precisa de um pai que proteja o seu psiquismo de não ser deformado pelas projeções do bebê. Então, a partir desse pai dentro da mãe, a partir dessa função do pai para a mãe, né, de ter o seu psiquismo não deformado pelas projeções do bebê, é que se estabelece um estado de Revere na mãe. A Revere não é função alfa, mas a Revere é um canal de comunicação com a mãe que lida com a concretude da sensorialidade das emoções projetadas pelo seu bebê e fornece um modelo para o bebê introjetar de como apreender as emoções, transformando-as em pensamento. Então, a função alfa é um elemento da Revere, e a Revere é um produto, digamos assim, dessa função do pai, de proteger o psiquismo da mãe. Então, esse trabalho com as emoções projetadas pelo bebê desenvolve a função alfa e tal. A função beta, referida à impossibilidade de proteção do psiquismo materno pelo pai, recebe as projeções do bebê, né? E o psiquismo da mãe se deforma. Então, isso está muito presente quando a Jocasta ela engravida sem o consentimento do marido, quando a mãe de Estevão engravida e o marido, o pai, não sabe, e ela começa a mentir. Então, essa fuga da mãe do Estevão não foi somente a do afastamento concreto do pai do Estevão. A gente pode pensar que também foi a fuga da possibilidade de ter seu psiquismo protegido das projeções do filho pela função parental, quer dizer, pelo pai.
E daí acontece a deformação do seu psiquismo, porque ela deforma a realidade pela mentira. Ela diz para o filho que o pai morreu. Essa fuga também indica uma realização negativa da pré-concepção edípica no psiquismo materno. Então, as emoções do filho, elas não são dessensorializadas. O Estevão fica lá com a concretude das emoções, não conseguindo estabelecer contato com seus pais verdadeiros. Não consegue realizar a expectativa, a pré-concepção no encontro com os pais como verdadeiros, no mundo da realidade, tanto interna quanto externa. Na versão elemento alfa, nós temos que os problemas edipianos foram atingidos. Na versão beta, é como se a pré-concepção do Édipo, a expectativa de realização do encontro com objetos edípicos fosse destruída. Então, não é que você não atinge o Édipo, você não tem a pré-concepção edípica, mas eu precisava, não é, realizar um recorte da cena e tal, e aí nessa cena, que é a cena final, tem dois pontos muito importantes, né, que apontam para essa configuração edípica bioniana, né? Algum dia vai ter que me contar tudo sobre meu pai. Não basta me dizer que ele morreu antes de eu nascer. Ela diz que não é um bom presente. E ele responde: você está enganada. Não teria melhor presente. Então, havia um segredo a ser revelado, o presente de aniversário. E a arrogância de Estevão. Ele diz que já sabia de algo, pois não bastava dizer que o pai havia morrido, ela dizer que o pai havia morrido. Então, novamente, ao contar para Estevão que queria ser atriz, que encenou aquela peça com o pai, a mãe realiza uma nova ação no vínculo com o filho, que sugere a possibilidade da elaboração da verdade. Até então, a mentira era um agregado de conteúdos projetados de forma destrutiva e invasiva no espaço mental do filho, o que nos sugere o modelo bioniano do complexo de Édipo em sua versão elemento beta. Então, o Édipo, na versão beta, demonstrou a fuga tanto de Estevão quanto de sua mãe de uma carga emocional reconhecida como intolerável, na qual os elementos de frustração não estão ligados à capacidade de pensar, mas produzem inveja, ódio e sadismo, que aniquilaram a própria pré-concepção edípica. A mãe de Estevão, ao mentir, indicava a ausência do casal parental internalizado em si mesma, que é a pré-concepção edípica. Havia algo no estado mental dessa mãe que sugere uma fragmentação, uma dispersão da pré-concepção edípica, que foi introjetada por Estevão e pedindo seu aprendizado com experiências emocionais próprias, pois seu trabalho emocional era o da missão com o narcisismo materno. Independente da qualidade de realização da expectativa de formar um casal com o pai do Estevão, sua mãe não desenvolveu uma capacidade de pensar a relação de casal que foi formado para sua concepção, para a concepção do seu filho. Então, a gente pode inferir que na mãe não havia uma concepção de casal, não havia uma configuração edípica, como se essa não tivesse sido atingida. Havia uma mãe que poderia ter sido uma atriz, não uma mãe que engravidou de um companheiro e gerou um filho. Então, o mito privado de Édipo, formado por elementos alfa, a partir da internalização da função alfa materna, funda o crescimento mental, mas também sofre ataques da parte psicótica da personalidade. Os ataques da parte psicótica da personalidade incidiam justamente no elo de ligação entre o casal parental internalizado. Estevão queria a verdade, mas a ligação entre o pai e a mãe estavam desfeitos pela sua arrogância, pela sua estupidez e curiosidade mórbida. O que poderia ser um encontro de um par conjugado foi emocionalmente percebido como uma ameaça de fragmentação. Então, a gente pode supor que, após a promessa de que mais tarde, em casa, a verdade se revelaria, essa parte psicótica da personalidade de Estevão, movida pelo ódio à realidade, que finalmente iria se revelar, e talvez pela própria expectativa de realizar sua curiosidade sem avidez, sofre ataque.
e a sua atenção fica capturada pelo autógrafo idealizado. No lugar de dois, um casal, há um, o autógrafo idealizado da atriz. Então, por uma ausência de introjeção da capacidade mental de ligar, de manter o elo de ligação entre o casal parental, ocorre a tragédia, ocorre um ataque destrutivo proveniente dessa parte psicótica da personalidade, um suicídio na forma de atropelamento, que se opôs ao conhecimento da verdade, a de que existia um casal parental ligado pela mentira. É um paradoxo a mentira da mãe de que o pai estava morto quando estava vivo e a ligação do casal parental pela mentira. O pai não sabia da existência do filho. Produziu-se então uma tensão que não pôde ser contida por Estevão, porque ele não tinha capacidade de simbolizar as emoções. Então, aqui nós podemos nos lembrar de Tiresias, né? Um sábio que adivinha que o Édipo procurou para saber quem matou, quem ele era, enfim. E aí, quando Tiresias é procurado por Édipo em sua busca pela verdade, Tiresias diz: que horror é saber. Então, terminando, né, eu acho que eu realizei essa tarefa a partir da premissa, né, de pensar nessa transmissão psíquica de conteúdos alienantes, né, como diz a Feinberg, né, a partir da ideia de que não havia uma preconcepção edípica, não havia possibilidade de realizar um encontro com objetos edípicos, porque não havia a expectativa de uma realização desse encontro. Então, o estado da mãe, que foi a ausência dessa concepção do casal parental muito claro na mentira consciente, né? Nós temos esse conteúdo manifesto da mentira consciente. Estevão, Lolo, o pai é um desconhecido e ausente, mas, na verdade, de forma mais latente, né? Tudo que faltava na fotografia, a mentira, né? Se referiam a vazios psíquicos nos estados mentais da mãe, suas emoções não sentidas e, consequentemente, não pensadas. O que era sentido ou pensado pela mãe em relação ao casal parental configurava o aspecto intrusivo, o de emoções não transformadas, evidenciando um psiquismo deformado enquanto continente das projeções do filho. O psiquismo deformado pelas projeções, o desejo de saber do pai, o desejo de saber de si, projetado pelo filho, ofereceu um modelo de identificação alienante, com o qual Estevão não tinha outra saída, se identificou quando projetava sua curiosidade. E o modelo do vínculo simbiótico, né? O filho era tudo para a mãe era tudo para o filho. Na ausência do trabalho emocional com a verdade, o vínculo simbiótico que era mantido pela mentira compartilhada, o pacto pela mentira, ele sabia que havia mais do que um pai morto, tinha uma história mais do que a morte do pai. Nessa possibilidade de saber a verdade que iria promover uma separação do vínculo simbiótico entre ele e a mãe, né? Estevão morre, porque no vínculo simbiótico, se há uma separação, há morte. Então, de certa forma, né, houve uma concepção dramática do Édipo, uma concepção dramática porque estava ligada a uma área de poder mantida pela mentira, pela arrogância. Não houve uma concepção trágica do Édipo, onde se poderia utilizar a curiosidade como uma forma de integridade de investigação, como um instrumento de investigação. Então, Estevão se situava no mito dramático e a consequência foi o seu suicídio. Gente, então agora vamos aproveitar o tempo para a gente conversar. Eu vou parar. Ainda tem tempo para conversar, não tem? Quem, quem quer falar? Carmen? Eu estou aqui, Manola, gostei muito da sua exposição, né? Mas eu fiquei pensando também que você ficou muito nessa família monoparental, né? Que desses dois, porque o filme também mostra as outras famílias, né? Mostra a família da outra mãe, da Rosa que morre, né?
E eu fiquei pensando assim que ele vai mostrando outras famílias, né? E também tem uma família que eu ando pensando muito, que é essa família da rua, da vida, né? Que são essas famílias que se formam, né? Nas amizades, assim, né? E muitas, né? Assim, que a Amparo, não, como é que é? Esqueci o nome da outra, da Agrado. travesti. Agrado, Agrado, né? agrado, que é agrado, né? Forma com ela também uma família, porque agrado vai ajudá-la, né? E elas vão constituir ali uma família, né? Eu fiquei pensando também que o Almodóvar mostra muito essas diferentes constituições familiares. Nesse filme também me chama a atenção nisso. Eu achei de uma riqueza muito grande esses modelos que ele apresenta. É, O modelo é, dos pais da Rosa é o da família patriarcal, da família isso, tradicional. Inclusive, a Rosa não se encaixava muito bem naquilo, de é, uma mãe que falsificava obras de arte, de um pai aham, demenciado, e aquilo, tanto a demência quanto a falsificação, demonstrando bases, né, não muito aham, sólidas nos vínculos. Os vínculos eles uhum, iam mais pela ordem da tradição e da normatividade. Tem a uhum, família dos amigos, que foi a família que a isso, Manuela procurou, que não seria bem uhum, família de rua, né? Porque aham, o grupo com o é, qual ela conviveu na adolescência, que era o grupo de teatro, e que era o grupo uhum, que se ajudava e se transformava. Então, a Grado uhum, colocou os seios, junto com a Lola, eram uhum, transformações, inclusive, ligadas ao gênero, vividas simultaneamente. E a outra família, né, que foi a família, no final do filme, formada, de novo, uma família monoparental, né, pela isso, Manuela e o filhinho da Rosa, quando a Rosa é, nasceu. é, Então, eu acho que ele vai mostrando tudo que a possibilidade da gente pensar de uma forma rizomática indica a aham, complexidade, a multiplicidade e a diferença, uhum, né? E é uhum. preciso pensar como isso nos afeta enquanto psicanalistas. Zé, Oi, pode posso falar? falar. Uhum. Manola, eu me senti assim, muito agraciado pela riqueza do seu pensamento. Muito obrigado, viu? Tanto conhecimento, coisas que eu não sabia sobre o rizoma, por exemplo, né? Essa evolução do pensamento, né? Essas raízes que se comunicam. É, Mas o que me chamou a atenção foi o que eu li do seu trabalho antes que nos foi enviado, né? Foi colocado no grupo. Eu não assisti o filme. Não tive tempo de ver o filme, mas sobre a história que atravessa uma história que é a peça Um Bonde Chamado Desejo, Ah, Uhum, que é Blanche Dubois, que é um personagem tão emblemático que nos atravessa a todos, né? Esse personagem que para mim representa uma liberdade, não só da mulher, mas a liberdade de todo ser humano, né? Com a célebre frase emblemática, né, que é, eu dependo da bondade de estranhos, né? Quer dizer, uhum, isso ligando ao pensamento da Carmen, né, que ela trouxe sobre essas famílias todas, que famílias são essas, né? E uhum, Blanche, que acaba no manicômio, né, com a sua liberdade. é. uhum. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, Ó, sobre vamos fazer uma coisa? Eu vou falar, mas todo mundo vai falar também, porque agora é roda de conversa. Quando me convidaram, eu fiquei com a fantasia, sabe aquele programa Roda Viva da TV? Eu falei, gente, não, eu tenho que colocar aqui uns slides, porque não vai poder ser 1 hora e meia de Roda Viva. Eu ainda fiquei com medo assim. Mas vamos combinar de todo mundo falar sobre isso que o José trouxe. Eu acho que esse pano de fundo tanto do filme A Malvada, da Bette Davis, sabe? Uhum, Quanto da
peça, Um Bonde Chamado Desejo, mostra muito a tensão dos vínculos, a turbulência dos vínculos, não é? E quando as questões ligadas a ódio, a destrutividade, a desprezo, Uhum, o amor na forma de arrogância, mas o filme me chamou a atenção porque, se você observar quando for assistir, a Manuela, mãe do Estevão, ela participou da encenação dessa peça, Um Bonde Chamado Desejo. No filme, uhum, ela ajuda uma atriz, inclusive, e enquanto a uhum, peça é encenada, ela vai falando baixinho o diálogo, que ela já sabe de cor. O filho uhum, pergunta para ela: Você ficou muito impressionada com a personagem que você acabou de citar? Mas ela diz: Não. Eu fiquei impressionada, foi com a Estela, eu interpretei a Estela. A Estela era justamente a irmã casada, não é? Que uhum, foi ser visitada pela outra irmã, que estava grávida, e na noite que foi ter o bebê, né, o uhum, marido violenta a irmã que fica em casa. Essa irmã, né, perdeu a fazenda dos pais e vai uhum, para casa da irmã com esse marido violento porque não tem para onde ir. O Almodóvar, ele traz muito dessa objetificação da mulher. É quase como que as mulheres têm que se unir, não é? Porque somente se unindo, não é? Elas vão poder se proteger da violência masculina. E é interessante, né? Porque esse bonde chamado desejo, a minha interpretação trata muito dessa percepção da objetificação. Há um homem que engravida a esposa, maltrata a esposa, né? E tem relações sexuais com a irmã da própria esposa. Não é? Há um homem violento, há um homem meio deprimido, há um homem, enfim, com aquela história toda. Mas o pai do Estevão, né, apesar de ser um transexual, ele não faz a redesignação completa, ele continua tendo o pênis, os órgãos genitais. Ele engravida duas mulheres, né? A e abandona. primeira, a mãe do Estevão, ela mente, ela foge, mas ela foge também por medo, né, da objetificação da qual ela era vítima. Ela Uhum, diz que se casou com ele, não é? Ele ainda não havia sofrido a redesignação. Ela fica na Espanha, ele vai para a França. Ele passa 2 anos na França tentando ganhar dinheiro, que não sei o quê, volta para a Espanha redesignado, mas ela uhum, continua casada com ele. E aí eles abrem um bar, né, na praia, né? Ele anda de tanguinha e transa com todo mundo. E ela não pode nem uhum, usar minissaia. E aí a coisa uhum, fica mais complexa. Como é que uma pessoa, não é, que ultrapassou todas as barreiras nesse processo de redesignação continua sendo um homem machista? Como é que essa fluidez de gênero ela não garante, né, a questão da desobjetificação nas relações? Ela foge uhum, também da violência desse marido. Da mesma maneira que na peça, o homem, né, que transou com a esposa, com a irmã, nananã, era um homem violento. Uhum. Então, o uhum, que eu vejo nessa peça e na identificação dela com a Estela, que é a irmã, digamos, né, masoquista, num relacionamento sádico, porque a outra veio visitar, não sabia como é que era, né? Se tornou vítima também, mas mais tarde, né? Trata dessa questão da violência machista, trata dessa questão da objetificação da mulher, que também acontece quando a Lola Estevam engravida essas duas mulheres, ele passa a AIDS para outra, que é uma irmã de caridade. Então, Uhum. é assim que eu vejo, assim, Tem uma fala do Almodóvar que tem Uhum. muito a ver com isso, né? Minhas heroínas são mulheres que sobrevivem ao impossível, né? uhum, E o filme está cheio de mulheres que sobrevivem mesmo a situações muito pesadas, muito delicadas, né? Abandono, violência, Luto, não é? né? Abandono, violência, luto e poucos recursos para se ter autonomia, né? A questão da Uhum, prostituição é colocada dessa forma. uhum. uhum.
né? Agora a gente não pode esquecer, a mãe dele tinha morrido, né? Quer dizer, a gente pode esquecer porque a gente está falando do filme, mas a mãe dele tinha morrido. E É. pelo que se sabe, a mãe dele era analfabeta. A mãe dele era Uhum. analfabeta. E os dois moravam em caverna, o que na época era comum na Espanha. Eles moravam em cavernas. Quer dizer, em caverna não. Deviam ter várias famílias em várias cavernas, eles moravam em caverna, o que coloca, né, que a questão da criatividade e a questão da possibilidade de produzir uma autonomia financeira, uma autonomia artística, essa originalidade, né, veio marcada por uma forma de relação, né, com a pobreza e com a Uhum. violência social, de certa forma. Ok, boa noite. Boa É, noite. Manola, muito importante seu trabalho, muito denso, né? Com muitas variações, com muitas referências. Então, assim, é para a gente é, poder digeri-lo com mais, né? Com mais vagar. Mas eu queria levantar uma questão conceitual que a mim me incomoda muito, e é com relação a essa nomeação de função materna e função paterna, né? E você usa isso quando você está concluindo o seu trabalho, que eu li, gostaria de reler, mas eu li, e no final, então, você fala função materna, função paterna. Quer dizer, de alguma maneira, com isso, a gente se reporta novamente ao binarismo, ao biológico, não é? Ao gênero, né? Função materna da mãe, função paterna do pai, né? E a gente, você sabe, no COAP a gente tem discutido cada vez mais dissociar, né, essa qualificação. Então, o que seria função de acolhimento, né, e função de limite, de corte. Então, assim, isso hoje, assim, eu utilizo cada vez mais assim, não falo em materno e nem paterno, né? Uhum. Então, quer dizer, se espera que um adulto precisa de dois, mas que um adulto, né, possa ter essas duas funções e acolher a criança, acompanhar seu desenvolvimento e tal, né? À medida em Uhum. que pode acolher, aliás, até são três funções: acolher, colocar limite e apresentar o mundo, né? Porque Sim. você acolhe, apresenta o mundo e bota limite. Então, era Uhum. essa observação que eu queria trazer para o nosso debate. Almira, deixa eu falar com você. Olha Hum. só, eu acho que ficou mesmo muito badalada a história, né? Qualquer um que exerça a função. Justamente nessa possibilidade da gente descrever qual é a função. O Didier Eusel tem um termo muito interessante, tem uma categoria, ele divide em três, né? Da função parental que existiria em três níveis: a do comportamento, que seria a do cuidado, né? Levar o filho no colégio, dar banho, não faltar comida, aquela coisa. A jurídica, porque você dá um nome, ele tem direitos, né? E outra que seria a inconsciente, que seria algo que não está ligado à possibilidade de você descrever. Então, quando eu comecei a me aproximar de Bion e comecei a me aproximar do que seria a função, eu comecei a pensar nessa função como um mecanismo psíquico, que não estava diretamente ligado à possibilidade de ser descrito na observação. Então, a função paterna, quando eu falei função, eu nem sei como é que está no texto, mas quando eu falei função aqui na apresentação, estava se referindo à possibilidade do pai que existe dentro da mãe, que protege o psiquismo da mãe de ser deformado pelas projeções do filho. E aí a mãe, de certa forma, pode ter essa comunicação através da Heber, né? E como eu falei, a função alfa é um dos elementos da Heber, de poder dessensorializar as emoções concretas do bebê e devolver essas emoções
tendo um significado que ele possa introjetar que não seja o medo da morte. Então, nesse nível mais primitivo, não seriam funções descritas em formas daquilo que pode ser comportamentos observados. Agora, eu vou um pouquinho mais adiante. Quando eu li o Didier Uzel, que escreve sobre autismo, eu tive uma experiência assim, de descoberta incrível, porque, na verdade, essas projeções do bebê, elas são dirigidas à bissexualidade da mãe. E quando eu falei em função parental, para não complicar o negócio, na verdade, era pai e mãe conjugados no psiquismo. Então, a função, no sentido da bissexualidade, é de que existe algo do paterno, do pai, é internalizado, não é? Que protege o psiquismo materno dessas projeções. Então, é o pai dentro da mãe. É uma função, nesse sentido, da internalização da concepção edípica, da realização do encontro com um objeto, com um ambiente que internaliza. Então, está ligado a esse nível mais primitivo do comportamento, que é o da bissexualidade, mas é da bissexualidade que pressupõe, né, algo que protege o psiquismo, um continente. Né? Protege o continente psíquico, né? Para receber os conteúdos da projeção. E o pai, ou essa função paterna, ou isso que vem dessa bissexualidade introjetada, estaria nesse nível mais primitivo de funcionamento psíquico. Então, é diferente do que, num outro momento, ele categoriza como sendo as funções parentais, sabe? Mas foi nesse sentido de função, mas não pressupõe corte, né? Pressupõe a possibilidade de você se identificar. Não é nem identificação, porque essa comunicação pela Heber é muito primitiva. É de você ter a capacidade de, através da função alfa, né, de dessensorializar o que é concreto, né? E se a mãe tem esse psiquismo protegido, né, pelo que os autores falam, pela função paterna, ela não devolve essa projeção sem transformar. Porque se não transforma, o que o bebê recebe é o medo de morrer. Ele projeta algo e recebe 3, 4 vezes isso que foi projetado pior e introjeta como sendo o medo de aniquilamento, né? Estevão projetou, vamos supor, uma conjectura, né? O que ele recebeu foi a mentira, foi algo caduco, né? Foi algo de um psiquismo deformado, não é? E ele concretizava as emoções. Ah, não consegue ser enfermeira? Você vai ser a protagonista do meu livro, né? Eu tenho uma paciente que ela fala que ela é fábrica de soluções. Então, se você não consegue simbolizar as emoções, a saída que você tem é de soluções concretas. E era dessa maneira que ele vivia o vínculo com a mãe. Não era dessensorializando as emoções, era oferecendo soluções. Mas acho que você está certíssimo, porque essa questão ela pode ficar muito difusa, mas eu só queria te esclarecer o que eu estava entendendo e usei como sendo função dessa proteção do psiquismo materno. Paterna, masculina, o homem, o outro, terceiro, sei lá, entende? Mas alguma coisa que mantenha pai e mãe unidos, né? Como próximo da concepção de bissexualidade psíquica, masculino e feminino unidos, não é? Para uma bissexualidade para a qual o bebê projeta. Hum. Agora, Nesse Renata sentido. ou Alexandre? Não, vai, Renata. Pode falar, Alexandre. Alexandre está coçando aqui para falar. Eu falo Não, não, vai depois, eu lá, não vai. estou. Vamos lá, vamos aguardar, vamos lá. Pode? Então, Manolo, é um prazer escutá-la novamente. A gente conversou já a respeito, né, desse livro, desse texto, mas o que eu queria colocar aqui é que, a princípio, né, sem essa nossa conversa e sem a leitura, quando eu assisti ao filme, eu pensei exatamente na questão da maternidade, né? A subjetividade da parentalidade do cuidado, né? E não, eu não vou falar da maternidade, mas desse cuidado em si e como isso
fluido, né? Fiquei super curiosa para ler já esse seu texto que vai sair, né? Esse spoiler que você deu para gente, porque é nesse sentido que as coisas, para mim, se colocavam nesse filme, né? Como existem essas nuances, o que significa maternidade? Inclusive, o que significa essa maternidade da Manuela no momento em que o filho morre, e mesmo sem o filho, ela ainda continua mãe, né? E busca ainda por cima, nesse luto, cuidar de outros. Achei muito interessante isso. Eu comecei a pensar nessa perspectiva e eu li, né? Comecei a ler seu texto e escutando aqui ainda me veio mais uma questão, né? Do Édipo, no texto você coloca o Édipo diante da Esfinge. E quando eu comecei a ler isso aqui, eu pensei mais na relação daquela questão da esfinge que se coloca no momento com Édipo, de questionar o ponto cego da origem. E no filme, ele quando começa a questionar isso, quando ele tem alguma pequena possibilidade de acesso a essa verdade de origem dele para conhecer o pai, ele morre. É, Né, coloquei essa posição desse momento com a esfinge nessa perspectiva. Então, eu vejo de uma riqueza, né, o filme, qualquer filme, né, que seja sensível, consegue nos transportar para interpretações diversas. Eu pensei, eu não quis falar do autor, não, do diretor, o que que ele gostaria de dizer, o que que ele queria passar com isso. E aí eu trouxe uma questão, comecei a pensar. Como isso se dá nos grupos, quando a gente recebe casos, né, para analisar e como as interpretações de cada psicanalista, a partir da sua experiência, cada uma delas é diferente e às vezes até de alguma forma contraditórias, dependendo de que se encontra. Como que a gente pode perceber isso? Porque eu comecei a escutar essa história hoje, o seu texto hoje, Manola, como se a gente estivesse falando de um caso, do caso do Estevão. Ele enquanto um paciente estivesse passando por essa experiência, tivesse o caso dele, a gente tivesse com essa interpretação. E aí, como a gente percebe que existem essas diferenças entre o que a gente fala aqui. Então, eu queria saber como você percebe isso, não só em relação a esse filme, mas a pluralidade interpretativa, ou mesmo, né, de acolhimento da psicanálise a partir da percepção de cada analista. Como isso se dá, né? Como você recebe esse tipo de informação falando desse seu caso, né? Dessa forma de interpretar de uma maneira diferente. E aí são várias leituras, né? Quando você trouxe também, você estava falando da pré-concepção bioniana, quando ele estava frente a descobrir, né, quem seria o pai, quando ele for, né, ele ia para casa e a mãe ia explicar tudo para ele. Na verdade, ele, enquanto caso, como eu estou falando, ele viveu, se ele morrer naquele momento, a função como a realidade tá dele, falhando, falhou um pouco, eu tá? não entendi a última frase. Travou. Falhou, travou, não travou? Travou tudo agora, vocês estão Não, escutando? tudo não, só a última frase. Quando Como ele ele... morreu antes de Sim, quando ele... saber quem era o pai, essa preconcepção, né, que você falou, né, anteriormente, de fato foi a realidade para ele, né, a realidade imaginada, a fantasia dele, porque ele não chegou a saber de fato quem era o pai. Uhum, Como isso a gente tem também, né, na clínica, né, coisas que a gente imagina e que o paciente imagina e que ele nunca vai chegar a ter aquele acesso. Como trabalhar essa fantasia se de fato essa verdade, essa realidade nunca será alcançada? E uhum. só mais um ponto, para eu só não me estender, a gente conversando sobre esse texto, você pode adiantar isso, Lúcia, a questão da ambiguidade que a gente conversou, você quer falar? Não está dando para entender ainda, tá? Congelou Travou, tudo. Renata. Ah, É, travou, falou que Renata. vocês estudaram o texto, lendo esse texto. Ah, eu acho que era sobre Travou aquela questão da ambiguidade, que eu acho que a Renata deve estar isso. querendo falar. Ah, pode falar, Renata. É. Mas o É meu com tá você falhando, mesmo. né? É. É. Hein, Ambiguidade. Lúcia, você não quer falar? Já que o meu tá falhando aqui, você não quer Não, comentar sobre termina, isso? A questão. termina. Vamos ser persistentes É. aí, a fé, a fé.
Tá Termina. bom. Ambiguidade, você ia falar da É, ambiguidade? isso, porque a gente começou a ler, né? Nós lemos o texto Uhum. no grupo e teve uma parte que a gente queria escutar de você o que que significaria isso. É claro que um texto foi escrito há muito tempo, não sei que ano foi, mas se você conseguiria retomar, por que dessa fala que você, eu vou ler o trecho aqui, ó. Os Uhum. filmes de Almodóvar possibilitam, pelo estilo melodramático, uma comunicação direta e clara. Não existem ambiguidades. E a gente Sim. ficou conversando sobre isso, sabe? De não existir ambiguidade. Será que não? Uhum. Olha, você falou muita coisa, vou tentar, tá? Vou tentar, né? Ah, O estilo do é Almodóvar, isso, são né? só esses Uhum. comentários mesmo. Tá, um pouquinho, Obrigada, né? prazer te escutar sempre. Escuta uma coisa, essa questão do vértice, né? Porque, olha, somos vários aqui, cada um vai eleger um vértice. Eu elegi ali aquele diálogo do filho com a mãe, porque eu estava muito incomodada naquela época em abordar as questões de gênero e sexualidade. E, ao mesmo tempo, eu estava diante de um impasse, porque a figura que me veio à mente foi a edípica. Então, como é que eu poderia não lidar com as questões edípicas a partir da sexualidade, de dicotomia fálico-castrado, masculino-feminino, né? Enfim, é, como é que eu poderia me aproximar de uma outra concepção edípica, né? Que pudesse dar conta daquilo que eu percebia que era um pensamento muito primitivo, ligado à idealização, a vínculos de idealização, de adoração, a cisão, a mentira. Eu estava mais interessada naquilo. Então, foi um recorte muito específico, mas que resolveu o meu problema de não querer entrar na questão de gênero e sexualidade. Eu não queria entrar. Então, foi uma escolha, foi um vértice. Aí, essa questão de cada um ter o seu vértice não é problema, são várias psicanálises, não são? Não é? Hum. São vários objetos psicanalíticos. O que é um fato Uhum. psicanalítico ou um objeto psicanalítico para mim não é para teoria vincular, não sei, não é para um lacaniano, mas a questão não é o problema do vértice, né? Porque cada um vai ter um. A questão é a comunicação do seu ponto de vista. A questão é você demonstrar como construiu um pensamento a partir do vértice que você escolheu. Então, quando Manolo, você diz assim, deixa eu não, só falar, só duas coisas, espera aí. Então, quando você fala da preconcepção, essa é uma questão que você colocou. Como é que você vê isso? A partir de um vértice que eu procurei esclarecer, né, através da forma como eu construí esse pensamento, em que a questão do ético estava mais ligada à parte psicótica da personalidade, né, pela arrogância, pela curiosidade mórbida, pela cisão, pela idealização, né? Porque esse é o Édipo de Bion. Então, na época, eu estava também começando a estudar Bion e estava muito empolgada, porque me pareceu uma forma de eu poder lidar com as questões de gênero que não passassem pelo impedimento, né? Que a teoria clássica freudiana me colocava, ou até mesmo quem entende Lacan também, né? Dessa questão do Édipo, da sexualidade, da interdição do incesto, enfim, das identificações fixas. O problema todo, para mim, era que se eu usasse o modelo arqueológico de Freud, eu tinha que lidar com algo que eu já não estava mais acreditando, que era aquela história de investir num objeto e se identificar com outro. Eu não queria mais pensar daquele jeito. Ao mesmo tempo, a questão do casal parental combinado, do sadismo projetado, dos objetos parciais de Melanie Klein, também me travava um pouco pela questão da pulsão de morte. E aí, quando eu encontrei essa maneira de poder, a partir de um vértice ligado à capacidade de pensar pensamentos, isso me aliviou,
me aliviou no atendimento clínico de pacientes transexuais, me aliviou quando eu acompanhei o meu paciente homem, né, transexual grávido, me aliviou. Então, aquilo tudo é para ter um alívio de alguma coisa que eu ainda não entendia direito, mas então foi um vértice, tá? Quando você falou que não chegou à realização da concepção, eu não sei se você conhece uma psicanalista, ela é maravilhosa, sabe? A doutora Fernanda Marinho, ela conhece Bion junto com o marido de um jeito assim muito profundo. Eu estudo Bion em vários lugares, mas com ela tem uma outra profundidade, assim, do tempo que ela tem estudando. E a gente estava conversando outro dia justamente sobre isso. Tem muitas pessoas que falam, né? Eu quero ser pai. E até é pai, né? Porque tem um conceito de pai. Eu não sei se é isso que a Almira também lembrou quando pensou em função, né? A função do pai, um conceito de pai, ligado a um conceito de pai. Mas é um conceito sem uma experiência de realização, sem uma concepção, sem algo de uma experiência emocional de encontro na realidade, né? Que possa realizar a expectativa desse casal parental internalizado. Eu me lembro quando eu atendia adolescente em instituição pública, elas não cuidavam dos filhos, abandonavam, davam para, mas adoravam ficar grávidas, eram gravidezes assim de repetição. Então, muitas vezes você tem a concepção, né? Tem, desculpe, o conceito, né? Mas não tem a concepção, que é a experiência emocional de aprendizagem, da realização de uma expectativa que você traz para o mundo. Então, eu acho que o que aconteceu, o que eu tentei dizer, é que essa mãe não tinha uma uma concepção, ela não tinha uma concepção edípica, porque ela não realizou essa concepção na experiência de encontro, ou com objetos do passado, e principalmente com o objeto que foi o marido. Então, de certa forma, ela tinha um conceito do que era mãe. Essa mãe sofredora, que cuidou da Agrado, que cuidou da Rosa, ia cuidar até lá do pai da Rosa demenciado, que cuidou da Maria, ia cuidar de todo mundo. Era mais assim aquela imagem da Mater Dolorosa, sabe? Mais um conceito, né? Do que uma concepção de realização do que é ser mãe. Então, daí a mentira, daí o que mostrava a questão da deformação psíquica. E a outra era a questão do final, eu escrevi aqui, não estou entendendo. Ah, do estilo melodramático. O estilo melodramático sem rodeios. Você se lembra, Rosa, perguntando para ela, você não vai ter problemas de dinheiro mais? Você arruma um emprego? Não, perguntando para a Manuela, que tinha alugado um apartamento. Não, mas então você não precisa, porque eu vou alugar teu quarto. Falava diretamente, assim, não tinha rodeios, né? Aí a outra também respondia, não. Quando levou ela no hospital, falou, eu não sou sua mãe, não me coloque no lugar dessa mãe. A coisa muito, muito clara, mas sem superficialidade. Era claro, era direto e ao mesmo tempo muito profundo. Era exposto, era algo exposto assim a todo tempo. É nesse sentido que eu entendo o que é a linguagem melodramática dele, nesse sentido, do profundo que é exposto, mas sem ser superficial, né? Vamos Então, agora, deixar o Alexandre, que já Alexandre, estamos e chegando depois do no final. Alexandre, gente, olha, agora eu estou de É. férias, eu vou só com consultório até o Natal, depois eu estou de férias. Vocês estão fechando aqui o meu ano, eu estou muito feliz. Bom, bom, a colocação que eu vou fazer não é uma pergunta, não. É só uma colocação mesmo, né? É, porque dentro do recorte que você fez, vamos dizer, o vértice que você ali adotou, né? Do que essa família, o Esteban com a Manuela e tal. E o que eu acho que o Almodóvar acaba fazendo uma crítica, né? Assim, eu acho que, eu acho que na questão da sexualidade, agora trazendo mais para essa questão, né? Que é, a mãe, né, do Esteban tentando protegê-la, protegê-lo, vamos imaginar dessa maneira, né? Da sexualidade do pai, dessa diversidade, dessa profusão, né?
sexual, de identidade de gênero, enfim, das opções, enfim, de um tanto de coisas que miraram ali. Quer dizer, qual foi a consequência disso, né? Eu acho que aí ele faz uma crítica social mesmo, assim. Qual é a consequência disso, né? É, porque ela sai dessa cena de possibilidades sexuais e entra numa cena de um universo heterossexual. E ela cria esse filho dentro desse universo heterossexual. E, e o que o filme mostra é o nível de adoecimento que esse filho é, entra, né, até pelas suas colocações, né, que você fez aí, demonstrando tudo isso, e inclusive incorrendo numa morte, né? Então, de certa Duas. maneira, Duas é, mortes. sim, Da Rosa e mas do Estevão. mas o que é, na minha opinião, ele faz, né, ele traça, né, bem como um esqueleto, né, como uma vértebra dessa história, é isso, né? Qual é a Uhum. consequência de você não aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? É. Agora, O- Alexandre, eu sei a que não era complexidade. pergunta. Desculpa, Maria Lúcia, a gente já vai acabar, mas eu tenho que falar, tá bom? Só um pouquinho. Eu sei que não era pergunta. Quando você diz que a mãe protege o filho desse pai, da sexualidade do pai, Protege na fantasia dela, né? Óbvio. passou pela tua cabeça a questão do abuso, do incesto, do abuso sexual, do que representa ou representaria para uma criança ter um pai transexual? Mas, mas, Protege mas, de mas, mas quê? o bacana, mas o bacana é essa confusão que ele faz. Eu acho que o Sim, legal é que ele não facilita para ninguém. pode ser Mas, uma confusão, e pode não ser uma confusão ter um pai transexual, porque ser transexual não é sinônimo de trazer confusão. Eu tenho Instagram e quanto a essa coisa, eu já apresentei trabalho sobre gravidez transexual, esse caso que eu tive, outras questões. Aí veio um rapaz, né, que mostrava o filho, né? Vendo a foto dele com barriga, porque ele não teve a redesignação completa e gestou o filho. E mostra os dois felizes. A família Margarina faz uma propaganda, deve ganhar até dinheiro com essa questão do Instagram, quer dizer, não há ali nada de perverso, nem nada de abusivo, a não ser a exposição da tal normalidade, né? É possível, né? Agora, a mãe, né? A mãe não protegeu o filho, né? E a mãe, na verdade, quando ficou sozinha criando o filho, ela abriu mão da própria sexualidade. Ela não era uma mulher ativa sexualmente. Ela eliminou a sexualidade da própria vida. Não me deu a impressão que era uma mulher que saía, que namorava, ele não tinha padrasto. Então, a é, questão da mas estava sexualidade dentro, mas, ali mas estava dentro daqueles padrões, vamos colocar, né? De uma maneira de viver onde aparentemente, né? Eu acho que ele faz um jogo de aparências também. Eu acho que ele faz um jogo de aparências, né? Então, assim, aparentemente, inicialmente ela seria uma mãe de um filho e daria tudo certo, tudo ótimo, porque estava tudo bem. Ela, né, abriu mão, quer dizer, protegeu. Aí é o que eu tô falando, na fantasia, protege o filho de todo o que é o universo do pai. E isso incorre num adoecimento e numa morte, né? Mas aí eu só vou. Última coisa, não é do universo do pai, né? É do universo dela, da sexualidade dela. Não é do universo do pai. Ela matou o pai deixou de existir. Ela denegou o pai, a curiosidade do filho, ela denegava. Então, de alguma maneira, tinha algo ali, e aí eu volto a dizer, de uma ausência de concepção do Édipo nela, né? Ela pega o filho e vai embora, ela se transforma numa freira. Se a gente pensar que a Rosa é um aspecto da personalidade dela, né? A Rosa Freira, né? Que pela É. segunda vez engravida do segundo Estevão, né? Mas enfim, né? E que não estava doente, né? Que não Que estava não com estava AIDS. doente. Enfim, é muita Bom, coisa, mas muita são. coisa. Não, é um filme com muita coisa, né? Uhum.
Senão, se deixar, a gente fica aqui, Fica. né? Porque cada Realmente. coisa assim. É, Mas é valeu. isso. Mais alguma coisa Massa. aí? Podemos encerrar? Podemos. Podemos? Então, agradecer a Manula, esse Eu, trabalho rico que ela trouxe para a gente. Vamos sair daqui pensando a respeito. e eu vou sair daqui me lembrando de vocês. Foi um jeito muito carinhoso, de ser recebida, inicialmente pela Maria Lúcia, que, ó, respondi e-mail na hora. Nunca vi isso, uma pessoa que responde o e-mail no mesmo dia. Nunca vi, né? Mas por vocês todos também. Quem sabe a gente se encontra em congressos, né? É. Para poder Uhum. continuar pensando. Eu só quero dizer para vocês que receber no consultório privado pacientes da população LGBTQI, nananã, me fez entrar nesse curso de especialização em gênero. Foram 2 anos de especialização, mas era um curso que me chamou a atenção, porque, na verdade, eu precisava compreender e investigar o que os psicanalistas desta população escreviam sobre as transidentidades. Então, para mim, foi de uma riqueza muito grande entrar em contato com a produção científica de psicanalistas, não é? Da população transidentitária. Então, é muito importante a gente ouvir, né, o que essa população escreve sobre si mesma, Uhum. né? Ó, muito obrigada. Então, eu estou me sentindo liberada para as férias, tá? Agora é só o consultório, tá? Um abraço, Almira, Cristina, pessoal da Coap, tá bom? E um Valeu. Zé, quer prazer, falar alguma Abraço. coisa? José, Boa noite, gente. Boa Alexandre. noite. Boa Valeu, noite, um Manola. Boa abraço. Obrigado. noite, pessoal. Tchau. Obrigada.